Olá, meus irmãos. Nesses instantes, então, vamos rogar ao nosso Senhor Jesus nos abençoar, que nesses momentos de grandes dificuldades que nós estamos enfrentando, mas que tenhamos absoluta confiança para termos o conforto de fazer os enfrentamentos sem maiores dificuldades que poderão aparecer. Então, nesses instantes, vamos às nossas irradiações. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, nestes momentos, as bênçãos que possa se derramar sobre a humanidade, para que nós, partindo do princípio que estamos realizando a nossa parte, colaborando dentro de todos os caminhos que andamos, dentro de todas as linhas do pensamento que emitimos, o Senhor esteja conosco e nos fortaleça. Nestes momentos, envolvemos então carinhosamente todos os irmãos do caminho, com suas dificuldades, com suas fragilidades, com suas desordens, com suas carências, com o seu distanciamento, com sua solidão. Pedimos em especial aqueles irmãos que estão cumprindo rigorosamente este momento de isolamento, a solidão. Pedimos ao Senhor Jesus que eles possam ter em suas mentes a liberdade da consciência e dos pensamentos para poder estar em pensamento, em vibrações com os seus irmãos, abraçando e amando, de forma que não vai faltar oportunidade para o reencontro, para que possamos matar a saudade, para que possamos ter a tranquilidade, a harmonização e o carinho para prosseguir nossa jornada. Querido Mestre Jesus, nesses momentos buscamos carinhosamente o auxílio da espiritualidade benfeitora para que ela possa nos inspirar. E o nos inspirar é para cada um de nós que nesse momento nos escuta. Nos inspirar para saber como melhor nos direcionar, nos comportar, nos vestir, nos higienizar, nos assear, nos vestir e desvestir. Desvestir no sentido de que tenhamos, além do mundo físico, a roupa física, também despir a nossa mente de todas aquelas atrapalhadas do cotidiano, da nossa contrariedade com a mídia, da nossa contrariedade com o irmão, da nossa contrariedade por não conseguirmos sanar, talvez, ou resolver os nossos problemas. Pedimos a Ti, Senhor, nos amparar nesses instantes, para que as famílias possam ser, nesses instantes, muito amparadas. Auxilia, Senhor, os lares, em especial, Senhor, aquelas mães que estão distantes de seus filhos, pelo trabalho, talvez, por trabalhar na saúde, mas aquelas mães também, Senhor, que estão reclusas nos presídios, aquelas mães que se desesperam ao distanciamento de seus filhos, para aquelas mães, Senhor, que deram tantas vidas e que não conseguem o amor de um filho sequer. Senhor, também, Senhor, para aquelas famílias em dissensões, para aquelas famílias que estão se agredindo, pedimos, Senhor, misericórdia. Senhor, para aquelas famílias que não escutaram uma palavra ainda, Senhor, um ensinamento seu, meu Deus, tem piedade desses irmãos. Que possa alguém chegar lá, levar uma palavra carinhosa, responsável, junto com algum bem que possa ser útil. Senhor Jesus, amparai, Senhor, nesses instantes, todos os nossos irmãos, das nossas famílias, todos aqueles que agregaram a nossa família, todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos lembram de nós, aqueles que lembramos deles, Senhor, com momentos de alegria, de felicidade, de boa vontade, de determinação para continuar vivendo. Para aqueles, Senhor, que se distanciaram de nós. Para aqueles ainda que não compreendem, Senhor, as Tuas leis, as Tuas lições, o Teu amor, pedimos por eles, Senhor. Que nesses instantes, Senhor, pedimos pelos momentos difíceis, pelas disputas, seja a ordem que for, Senhor. Dentro, Senhor, desse caminho, pedimos o Teu amor, Senhor, para nos organizar cada vez melhor
e que possamos contribuir para que os bons amigos espirituais possam ser, Senhor, instrumento passivo e harmônico para o bem da humanidade. Que a paz, Senhor, se faça nos corações presos, unidos ou distantes, Senhor, que encham-se de boa vontade, de harmonia, numa sincronia de vibração para alcançar, Senhor, tudo o que há de bom e de melhor para estes momentos de mudança em favor do bem e da paz universal. Que assim seja. Queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, que tanto nos consola, nos esclarece, nos orienta a respeito das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos obstáculos que cada um de nós precisa enfrentar e vencer na presente existência. Que a paz do Mestre esteja e permaneça com todos nós e que essa espiritualidade superior, responsável por este trabalho, nos ampare, ampliando a nossa capacidade de entendimento para melhor compreendermos as lições de hoje, seja aprendendo coisas novas ou recordando, relembrando aquilo que nós já sabemos. Mas o mais importante, irmãos, é nós procurarmos colocar no dia a dia da nossa vida tudo o que nós aprendemos nessa casa de luz e de paz. O nosso trabalho de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um trabalho muito importante porque diz respeito a todos nós, ao nosso interior, à nossa rotina de vida. É do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Lá no item 16, aonde nos diz, reconhece-se o cristão pelas obras. Para basear o trabalho que foi feito, nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o roteiro sistematizado do estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro também Relembrando a Verdade. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E não entrarão no reino dos céus, porque aqueles que dizem palavras soltas, sem refletirem o que lhes vai no íntimo, não são agradáveis a Deus. A Deus agrada mais a devoção sincera, partida do coração e, acima de tudo, irmãos, comprovada por atitudes no bem. Nem sempre o murmurar de palavras reverenciando o Senhor é acompanhado de atos que identificam o verdadeiro cristão. Os homens que murmuram são aqueles que ostentam uma religião apenas na aparência, mantendo no íntimo o coração distanciado do seu dever. Os atos exteriores de devoção à aparência, as expressões bonitas, sem o sacrifício do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nada valem aos olhos do Pai. A vontade do Pai que estás no céu é que nós nos comportemos como verdadeiros cristãos e façamos o bem nos termos ensinados por Jesus, não importando, irmãos, a qual religião pertençamos. Não é a fé religiosa que professamos que nos levará ao Pai, mas sim as nossas obras. O verdadeiro cristão, ele se reconhece pelas suas atitudes com relação ao próximo, pelas obras que pratica e pela vivência real dos ensinamentos do Cristo. É a prática, irmãos, do dia a dia, é o viver e o conviver com os irmãos. O verdadeiro cristão, ele se revela pela reforma íntima pela qual ele fizer passar o seu espírito e pelo esforço que ele faz para vencer os seus maus pendores. O papel do cristianismo, através do seu código de moral cristã, o Evangelho, é a expressão da lei divina, por isso exerce o nobre papel de conduzir por um único caminho todas as criaturas. O caminho, o Cristo nos trouxe.
são os seus ensinamentos. São a nossa batalha para perdermos os nossos vícios, as nossas imperfeições e batalharmos pelas nossas qualidades, pelas nossas virtudes. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quando são poucos os homens que os colhem. O cristianismo, sendo esta árvore possante, ainda não conseguiu implantar-se totalmente na terra, porque os homens procuram moldá-lo pelas suas ideias, modificando nas suas finalidades, levando-o a se afastar muitas vezes de sua forma original. Para que a árvore do cristianismo floresça, precisamos nos educar dentro dos ensinos recomendados por Jesus, através de uma forma que comece, irmãos, dentro de nós, sem o que não haverá reforma no mundo que nos rodeia. Nós, em realidade, somos o mundo. Uma citação de Emmanuel, o Espírito da Verdade, diz o seguinte: somente as obras que fizermos em nome do Pai é que serão marcos indeléveis do nosso caminho a testificarem por nós. Irmãos, quando o espírito devotado ao bem, ele se esforça na prática de viver pelos caminhos difíceis do exemplo pessoal, legiões de entidades luminosas se acercam desse candidato, para que, nos momentos de maior dificuldade, ele não deixe enfraquecer a sua vontade de seguir como testemunha viva da lei de amor no caminho da humanidade. Quando nós nos propusemos a auxiliar, a ajudar, a espiritualidade amiga está ao nosso lado. Então, tendo a coragem, lhe darão forças renovadas. Tendo a vontade, fornecerão condições materiais mínimas e indispensáveis. Ostentando a confiança em Deus, será abastecido de confiança em si próprio. Carregado de ideais nobres, será ajudado de aspirações mais elevadas. Portador de esperanças, será favorecido pela alegria íntima. Cheio de inspiração superior, será veículo de beleza inigualável. Incansável no esforço, receberá cotas de apoio invisível que mais o ligarão ao bem. Determinado na luta, será cercado de escudos protetores e armas adequadas para a batalha pela bondade. Solitário, será envolvido por uma legião de amigos invisíveis que o sustentarão. Abandonado, sentirá ainda mais o apoio daqueles que creem no seu trabalho no mundo espiritual. Esquecido, será lembrado pelos que o amam incondicionalmente. Empobrecido, será embelezado pelas recompensas destinadas à alma valorosa e fiel. Morto no corpo pela violência ou pela ignorância, tornar-se-á senhor da vida de si mesmo, podendo escolher seu próprio futuro pelo cumprimento do seu dever. Semeou, vai colher. Por isso Jesus afirma que aqueles que já possuem em amadurecimento, em visão espiritual, em lucidez da alma, mais e mais lhes serão dados recursos para que a sua luta seja sinal da verdade no meio da mentira em que os homens insistem em viver. Aquele que se apresente rico de bens espirituais e trabalhando, será digno de maiores investimentos do tesouro celeste, como digno representante, como um empreendimento que ensinará para as pessoas à sua volta um novo rumo e a possibilidade de uma nova forma de viver a vida pelos padrões elevados que Jesus ordenara aos homens. Não mais como um privilégio exclusivo do Messias, a vivência dos princípios superiores do Espírito atrairá a benefício de seu corajoso representante todo o amparo, toda a proteção espiritual e o apoio geral, graças aos quais
Aquele que aceitou esse desafio se transforma em representante de Deus no seio da humanidade, como aquele que aceita fazer a vontade do Pai e não mais a sua própria. Irmãos, que frutos são esses? Que obras são essas? Nós muitas vezes não temos condições materiais para grandes realizações, mas cada um de nós, ao levantarmos de manhã, temos um dia inteirinho que nós podemos e devemos aproveitar, construindo uma vida, construindo novo caminho. E são nas pequenas coisas do dia a dia que nós conseguimos viver em plenitude. Dilatar um pouquinho mais a nossa paciência naquela discussão familiar. Aceitar o outro como é, sem ser conivente com os erros, mas entender que ele ainda não chegou no nível de entendimento que talvez já tenhamos alcançado, portanto, não cobrar atitudes que ele ainda não pode ter, ser compreensivo. Visitar um doente ou alguém em dificuldade, levando uma palavra de conforto e de coragem. No momento não podemos visitar, mas podemos mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Outra forma, irmãos, ouvir realmente as nossas crianças, os nossos idosos, dando-lhes os cuidados e a atenção necessária. Calma e serenidade no trânsito, na fila do mercado, no banco. Perdoar a si e aos outros, afinal de contas, todos somos imperfeitos, estamos crescendo, evoluindo, se melhorando. Fazer preces e radiações por quem está em dificuldades, pelos colegas de trabalho, parentes, vizinhos e por quem nós nem conhecemos. Hoje em dia, por essa situação toda global que está acontecendo, pelos doentes, pelos que desencarnaram, pelos parentes, pelos profissionais da saúde, pelos desempregados, pelos abandonados, pelos que sofrem e choram. Há tanta coisa a fazer, irmãos. O pão material ofertado ao irmão que tem fome, o remédio ao doente, o agasalho ao que tem frio, o alimento, o respeito e o carinho ao animal carente de rua ou aquele que nós temos em casa nos fazendo festa ao nosso derredor, os cuidados com as plantas, não desperdiçar a água ao lavar a louça ou tomar o nosso banho, fazer a coleta de chuva quando possível, para molhar plantas ou algum outro aproveitamento, cuidando assim da natureza. Separar o lixo para a reciclagem, dá trabalho, mas ajuda a cuidar do planeta, que é a nossa moradia. Nas tragédias que nós muitas vezes ouvimos, pedir pela vítima e pelo agressor. Também através, essas obras podem ser feitas, através de trabalhos voluntários em ONGs, em casa espírita ou algum outro templo religioso, em casa de idosos, em abrigo de crianças e de tantas outras maneiras que nós podemos usar os nossos talentos. A maneira, irmãos, de se reconhecer o verdadeiro cristão não é pela expressão verbal de seu discurso, e sim pela dimensão física do trabalho dos seus braços, colocados na prática das obras do bem. Este é o critério exclusivo através do qual, dentre os muitos chamados, se podem entender porque alguns foram escolhidos, ou melhor dizendo, se fizeram escolhidos. No reino de Deus, não há lugar para a preguiça, para o medo, para a omissão ou para a inércia. Somente os frutos justificam o salvamento das árvores. As que nada produzem, o pomicultor as substituirá. As que rendem, no esforço de espalharem a doçura de seus frutos, por ele são protegidas e adubadas, para que mais produzam. Entendamos isso, irmãos, e deixemos de reclamar do que nos falta, para somente bendizer, agradecer aquilo que já tenhamos recebido, em retorno daquilo, de algo de bom
que tenhamos feito, oferecendo ao mundo a doçura dos frutos amorosos, se é que já os estejamos produzindo. E se ainda não os estamos produzindo, vamos nos empenhar mais, vamos tentar, vamos fazer do nosso dia a dia um dia melhor, para nós, para os outros, um dia que seja de luz, de amparo e de fortalecimento a todos aqueles que estão ao nosso derredor, seja pessoas, seja animais, seja a natureza. O que nos rodeia, podemos fazer coisas boas. As ramas improdutivas serão arrancadas e atiradas ao fogo. Irmãos, concluindo o nosso trabalho de hoje, agradecidos estamos. Diante de Deus, só se obtém méritos de obras no bem, e não através de uma simples religiosidade, muitas vezes falsa, ou de cunho exterior, apenas de aparência. É no Cristo que se encontram todas as verdades, e não propriamente em uma religião em particular. Irmãos, todos somos chamados para o banquete da vida, pois a vida é o dom maior que recebemos de Deus. Cada reencarnação é um novo chamamento para redefinirmos o rumo de nosso caminho. E todos nós, um dia, estaremos de passo certo na estrada da evolução. Não há escolhidos, pois não há privilégios na criação divina. Somos nós que escolhemos o caminho, ou melhor dizendo, nós somos o caminho. Cada criatura cria o seu próprio caminho em direção ao Criador. Irmãos, somos cristãos. Vamos realizar o trabalho no bem. É pelas nossas obras que seremos reconhecidos. Luz e paz a todos nós. Nesses momentos, então, agradecemos mais um encontro, a exposição, agradecemos as orientações que recebemos e que a beleza da doutrina possa realmente nos encher de vida saudável, de boa vontade, de alegria, para continuarmos nossas vidas fazendo enfrentamento às nossas dificuldades e facilidade, mas com muita coragem e determinação para continuar vivendo as nossas vidas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, agora e sempre, que assim seja.